Muito obrigada pela presença de todas. Os meninos sintam-se contemplados e todes. Nós estamos com muita alegria, muita emoção, abrindo hoje mais uma temporada da Segunda Preta, a 7ª temporada. E a gente está aqui nesse território com uma convidada extremamente especial, principalmente no dia de hoje. Ela vinha aqui hoje, que é aniversário, e aqui com a gente, dá a gente essa possibilidade desse encontro, desse carinho, desse afeto. A Masa, gostaria que todo mundo recebesse com uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente nesse dia. Pode ficar à vontade. Vou lhe passar a palavra, mas antes a gente queria também fazer um carinho, ler um textinho. Quem escreveu, na verdade, foi a Cidinha, com todo carinho. E aí, quem sou eu para ler em nome dela, mas a gente vai ter que fazer isso nesse momento, vai ler. E antes ela fez questão de pedir que a gente colocasse uma música. Quando vocês entraram já estava tocando, eu já deixei, mas agora colocar para que vocês ouçam a letra, porque para ela é importante que todo mundo entenda antes de começar o texto. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos de um tempo do samba sem grana e sem glória. Não se discute talento, mas eu argumento, me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso, pela onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisa no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba sem grana e sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento, me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém,
enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e nem sabe o que diz. Por isso, pela onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Mas respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Bom, a Cidinha fez questão que essa música fosse colocada antes da gente começar a ler o texto, palavras dela. Essa música de Jorge Aragão é uma tradução de Maria Mazzarello, a moleca atrevida, criadora e mantenedora da Mas Edições. Mas é ousada, mas é modesta. Ela nunca aconselharia a pessoas pretensiosas: quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Mas nós dizemos por ela, porque é preciso dar e conhecer o papel jogado por Masa no mundo editorial brasileiro. São quase 40 anos de vida editorial no coração das alterosas. Sabe lá o que é manter uma empresa ao longo de quase 40 anos de turbulência econômica, afora os 8 anos de governo Lula e o primeiro ano do governo Dilma? O que é sobreviver a Newton Cardoso como governador de Minas, à inflação do governo Sarney, aos desmandos do plano Collor, ao neoliberalismo privatista do FHC e aos inomináveis 8 anos de Aécio Neves em Ipanema, no governo de Minas? Sabe o que é manter uma editora dedicada a questões raciais e de africanidades no cenário editorial anterior à Lei 10.639, de 2003? Ah, então, você não sabe. Você que me lê e ouve, não imagina a força motriz que é Maria Mazzarello Rodrigues, mulher negra, de Ponte Nova, também do glorioso Reinaldo, que construiu uma empresa sólida, a Mas Edições, sem lastro de herança econômica familiar. Estruturou o projeto na tora, no braço, no trabalho incansável para materializar um sonho de liberdade num país racista e cínico, que negava a existência do próprio tema gerador da empresa, o racismo e todas as suas mutações. Masa é uma editora que inscreveu seu nome a ferro e fogo e boas conversas no cenário editorial brasileiro. Para falar sobre a memória do livro e do ofício de editá-los no Brasil contemporâneo, é imperativo pronunciar o seu nome e pesquisá-lo. Assim fez um grupo de estudantes de tecnologias de edição do Cefet de Minas Gerais, coordenado por Pablo Guimarães, que empreendeu num livro curto, em tamanho e alargado de emoção, a trajetória vitoriosa de Maria Mazzarello Rodrigues. A obra que leva seu nome integra a coleção Edição e Ofício, que conta ainda com outros 3 volumes dedicados a significativos editores mineiros. De maneira muito sensível, a equipe de estudantes narra em primeira pessoa a confluência dos caminhos de Masa, a mulher empreendedora, e da Masa Edições, a editora. Tudo começa pelo seu sonho de estudar, acalentado por nossa heroína, seguido da decisão da mãe, Dona Marílis, de levar para a família de Ponte Nova para Belo Horizonte, para alcançar o objetivo. A narrativa avança pelos planos de vida modesta que a leitura agigantou. Os projetos editoriais dos quais Masa participou na capital mineira, a editora do professor, a livraria do estudante, a editora Veja, antes de construir o seu próprio território. O livro nos revela ainda o mestrado em editoração cursado na Universidade de Paris, um respiro francês nos tempos sombrios da ditadura civil-militar vigente no Brasil, de 64 a 85. A volta ao Brasil, o sonho de edificar a Mas Edições, um diálogo sobre liberdade com o povo por meio do livro, a primeira publicação, Assis se benze em Minas Gerais, de Edmilson de Almeida Pereira e Núbia Guimarães. É de tirar o fôlego.
Mas se você acha que manter uma casa editorial como a Más Edições ao longo de quase 40 anos ininterruptos é para os fortes, está enganado. Fortes são os outros pequenos empresários como ela que sobreviveram. Maria Mazarello Rodrigues é mais. Ela é uma rocha tectônica do quilombo grande. É a massa atleticana gritando gol diante da poética de Reinaldo, mesmo que Maza seja cruzeirense. Aliás, segundo palavras da Cidinha, um defeito grave. Cidinha da Silva, escritora, publicou, entre outros, Os Novos Pentes da África, Parem de Nos Matar e Um Exu em Nova York. São pequenas palavras dela. Oi, gente. Fica difícil para mim, porque a Cidinha disse quase tudo. Então, eu também estou fazendo 78 anos. Então, a emoção, tem que tomar cuidado com o bronze aqui. Então, é emoção demais. Mas, por que eu falei quase tudo? Uma ressalva. Mas eu faço questão de dizer pessoalmente a ela. Eu, antes de tudo, eu sou vilanovense. Então, eu sou Vila Nova de coração. O Cruzeiro é só porque a gente precisa de ter algumas alegrias na vida. O Cruzeiro eu sinto, mas, de todo jeito, eu respeito o Clube Atlético Mineiro. Respeito. Na hora que não tem onde como torcer e ele está sozinho defendendo, tá, eu e Ana, não é a Ana? Nós estamos torcendo para o Clube Atlético Mineiro. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, que, primeiro, eu estou aqui, como é uma roda de conversa, eu estou aqui para responder, eu disse para a Andréia. Mas, de todo jeito, eu quero dizer o seguinte, é emocionante, mas é muito bom ouvir ouvir essa fala da Cidinha, que na verdade, é isso aí. Ela traçou a minha trajetória. Mas também é preciso acrescentar, eu quero acrescentar o seguinte. Por que foi possível? Por que foi possível eu conseguir dar esse recado, que eu quero continuar dando, enquanto tiver força, enquanto Deus, os orixás todos me derem essa força de continuar fazendo esse trabalho? É porque eu encontrei no meu caminho, nessa trajetória, gente que a Más Edições não se fez sozinha, não foi eu, Maria Mazarello, que fiz, que construí, que consegui conseguir realizar esse trabalho editorial, que hoje, graças a Deus, rompe fronteiras e que foi difícil, realmente, desde o princípio. Pena que o Marquinhos Cardoso não está aqui, mas eu espero que ele sabe disso, que foi embates naquele 1981, chegando do mestrado, uma mão na frente e outra atrás, e com a intenção de abrir uma editora que desse vez e voz a escritores, ao nosso povo, à negritude, a escritores intelectuais negros, como eu digo, com essa pretensão de publicar, de editar, dar voz a intelectuais negros, que eu nem conhecia direito, nem eles me conheciam, eu sempre digo isso, mas que a gente chegou lá. Nessa trajetória, embates entre tapas e beijos com os movimentos negros, e foram eles a base, que me ajudaram, enfim,
que foi com eles que eu consegui essa caminhada. E, nesse caminhar, aí a gente encontra gente, tipo assim, Edmilson Almeida Pereira, eu não posso, não quero incorrer no risco, uma autora querida, Maria de Luz Siqueira Lourdinha, que sempre, homenageada, ela fala assim, não vou citar aqueles que me ajudaram na caminhada. Eu não vou nomear, e nomeia A, B, C. Mas eu também não consigo, assim, eu tento, né? Estou falando do Marquinhos. Agora, esse tanto de gente que chegou junto na Más Edições. Então, como uma editora precisa de autor, porque uma editora tem sentido na medida que tem um autor. E um autor que deu um recado, aquele recado que a Masa se propôs, quando veio de lá, publicar autores negros, intelectualidade negra, se possível, mas que fizesse também, que desse um recado para nosso povo, a nossa gente, para as nossas raízes, principalmente as nossas crianças, porque, vindo de lá, onde eu nasci, lá em Ponte Nova, criança, a gente já veio sofrendo preconceito, não entender, sofrendo e não entendendo. Por que a gente não podia coroar? Anjo preto não coroa, menina preta não coroa, porque não tem anjo preto, dizia o vigário, porque anjo preto é capeta. Então, menina preta não pode coroar. Rainha, não pode ser rainha, não pode ser princesa, não pode ser... Então, o seguinte, achar gente, eu gostaria de vir com esse propósito, que eu queria mostrar, principalmente para as nossas crianças, pode sim, nós podemos sim. Elas podem ser rainha, pode ser princesa, pode ser anjo, podem ser sim. E eu consegui gente que ajudasse a dar esse recado. E que desse esse recado, gente tipo assim, Leda Martins, Edmilson Almeida Pereira, o Olegário, a Rosália, a Benilda, sabe? Tanta gente assim que passou e passa pela Más Edições, fora a gente poder, a nossa Nilma, que dá um recado e mostrar, por exemplo, o trabalho de gente como Evandro Passos, por exemplo. Então, quando a gente publica o Menino Coração de Tambor, a gente quer mostrar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que é possível chegar e é possível ir muito longe, que nós podemos. Então, a Betina, publica um livro como a Betina, por exemplo. Nós podemos? Podemos, sim. Então, a Más Edições, eu consegui e continuo batalhando para juntar esse pessoal, essas cabeças que dão um recado, que têm um recado para dar, e a Más Edições está aberta, ficar aberta enquanto eu conseguir. E eu não conseguindo, eu quero que gente que pegue a bandeira, que eu peguei de alguém. Eu também, essa coisa, eu não saiu do nada, não. Outros fizeram antes de mim. Eu quero que outros façam depois de mim. Então, é o seguinte, sim, para chegar onde cheguei, eu tive uma contribuição muito grande, muito grande. Então, os autores todos, meus autores todos, essa gente querida, Patrícia Santana, tanta gente que Denise, e tanta gente que está lá, estão comigo, chegam comigo, e Madu Costa, que estão e que estão em outras, começaram com a Más Edições, estão na Más Edições e continuam em outras editoras. Gente que está indo muito longe, uma Conceição Evaristo, por exemplo, que está no mundo, né? Então, é isso aí, a Más Edições. Agora, eu
estou aqui, não dou conta, nem estou dando conta de falar muita coisa, mas eu estou pronta, estou aqui sentada, e o que vocês quiserem conversar, dentro desse universo da edição, dentro do universo da publicação, dentro daquilo que a gente, enfim, do que a gente se propõe, eu estou aqui à disposição. Como a Masa falou, ela quer perguntas. Oi, meu nome é Tal Lopes, eu sou artista em BH. Eu queria saber como foi quando você reconheceu uma mulher negra, porque eu tive 3 processos. Primeiro eu passei por uma transição, me reconheci enquanto mulher, depois eu me reconheci enquanto mulher negra. Eu quero saber como foi esse processo de reconhecimento da sua raça. Se eu entendi bem a sua pergunta, como que eu me reconheci como uma mulher negra, é isso, é essa a questão? É isso que você está perguntando? Bom, acontece o seguinte, que desde criança, eu, na realidade, criada como fui, lá naquele universo de uma cidade pequena, do interior racista, e sendo chamada negrinha, de São Apagado, sem espaço, essas coisas todas, eu, na verdade, a última coisa que eu queria, fui crescendo, era ser negra. Eu não queria ser negra. Eu queria ter a pele. Eu não entendia por que não queria. Na verdade, porque eu queria um espaço. Eu queria também estar. O espaço chegava na escola, no colégio, os professores me tratassem assim, como tratavam as outras, as meninas branquinhas e tal, mas não era essa a realidade. Então, eu não queria. Eu queria mais ser branquinha. O cabelo era uma tristeza. Eu ter aquele cabelo pichain, cabelo duro. Eu pensando, como é que arrumaram esse negócio de cabelo duro? Nosso cabelo é coisa tão macio, tão gostoso, como é que arrumaram esse negócio de cabelo duro? Mas é nega do cabelo duro mesmo. Isso a gente ouvia lá antes da música, negro de cabelo, quando eu era menina. Bom, aí, adolescente, vinha para Belo Horizonte. Menino, eu lisava cabelo, meu cabelo era liso com a coisa chamada pente de ferro. Eu não sei se você não leva pente quente, que passava a vaselina no cabelo, assim, a vaselina, esquentava o ferro no fogo e aqui já, porque eu queria ter cabelos soltos ao vento. Enfim, eu no cabelo marcava, e esse cabelo marcava a chuva. Por que eu não sei nadar? Não podia entrar dentro d'água. A chuva, o tempo mudava, enroscava tudo, não queria ter cabelo enroscado. E foi fundo. Aí, então, essa consciência, assim, na verdade, ou eu queria ser branquinha, eu queria ter aquele espaço, mas eu não, essa consciência que você está com, eu não tinha, como adolescente, não. Aí a coisa foi caminhando, até que, num determinado momento, por incrível que pareça, eu já tinha 28 anos, não, que 28, mais que 28,
Porque quando eu saí daqui para ir fazer mestrado na França, ainda essa questão de questão racial, de questão de negritude, movimento, ainda não pipocava, não. E eu já trabalhava na edição desde 18 anos, 19, 20, já tinha com os amigos, já trabalhava, já comecei a entrar na área editorial e já publicava. Eu, quando saí daqui para ir fazer o mestrado, eu já tinha passado e ajudado a criar e fundar umas 3 editoras, 3 ou 4 editoras, todos publicando tudo muito bem. Nunca havia publicado um autor negro. Mulher, então, nossa senhora, nem me passava pela cabeça, menino, nem me passava pela cabeça. Então, é o seguinte, essa consciência, isso que você está dizendo, por incrível que pareça, eu falo isso com uma certa dose até de tristeza, mas, ao mesmo tempo, também, felizmente, aconteceu. Foi fora daqui. Na hora que eu cheguei lá, foi pela primeira vez que eu vi um negro mesmo, pela primeira vez, porque nós somos tudo assim, basanê, como diz, não é, Rosália? Que o francês diz, nós somos basanê, nós somos meio pedra, meio tijolo. Essa cor não é, que eu vi o negro mesmo, aqueles negros, que eu fui tomar coisa, meu Deus, que gente bonita, aquele cabelo, aqueles cabelos, eu fui, acho que ali é que eu fui inchando, você está entendendo? Essa consciência me veio, eu vim de lá para cá com essa consciência. E aí, com esse contato, com esse pessoal, esse primeiro pessoal, essas mulheres maravilhosas, essas professoras maravilhosas que eu vi batalhando, Benilda, essas meninas desse povo do movimento negro, a Patrícia Santana, a Leda Martins, e que eu fui assim, me sentindo assim, esse pessoal é que me fez essa consciência eu adquiri. Tarde, mas ainda em tempo de poder construir alguma coisa. Então, isso aconteceu desse jeito que eu estou te falando. É bem chatinho. Eu perguntei isso por ser primeiro, passei pela transição e me reconhecer mulher. Demorou muito tempo me reconhecer uma mulher trans. Foi muito difícil, mas, enfim, eu consegui passar por uma transição, né? E é difícil porque, ao mesmo tempo que a sociedade pede para me ser mulher, então a sociedade não quer que eu seja mulher, ainda tem a questão da raça, né? Ser uma mulher trans, negra, periférica, aqui no Brasil é muito difícil, porque além de você ter provado que você é mulher, você ter provado que você é mulher e ainda negra, ainda periférica. Isso às vezes não, na maioria das vezes cansa, porque todo dia você tem que provar que você é mulher o suficiente, igual a todas as outras. E se você é negro o suficiente, igual os outros negros. Então, eu perguntei para você, eu queria saber como foi para você ser uma mulher, ser negra, estudar fora e sair e conseguir realizar os trabalhos com sucesso. Eu agradeço, tá, por ter uma honra em saber que houve mulheres antes de mim, cis, mas mulheres conseguiram passar por isso e que hoje são vivas, fortes, independentes. É muito bom saber. Como que você chama? O Cristal. Mas é isso aí, tem que lutar. Fácil não é, mas luta, vai à luta, batalha, resiste, você chega lá.
tranquilo. Eu sou um exemplo disso. Então, você manda ver, porque você chega lá. Persista que você chega lá, sem sombra de dúvida. Tem mais gente para perguntar, que a gente faz uma junta. Aí um pergunta, depois outra pergunta, que aí a gente guarda as perguntas. Boa noite, meu nome é Eugênia. Eu queria saber, na sua trajetória, em qual momento seu, criança, adolescente, adulta, que você mais encontrou resistência devido à raça, a ser mulher, entendeu? E em que momento você se sentiu forte o suficiente para dar a volta por cima e assumir: eu sou negra, eu sou mulher e eu posso? Quando foi? Obrigada. Eugênia, né? Eugênia, eu não sei, não posso precisar bem qual momento, não. Mas essa questão do preconceito, a dificuldade maior, um entrave maior que eu senti, quando criança, porque eu repito isso porque é verdade, porque eu queria ser anjo, eu queria ser princesa, eu queria ser... Então, já era uma restrição, uma podada. Depois fui crescendo, depois volto à questão do cabelo. Se vocês olharem o catálogo da Más Edições, eu tenho diversas publicações que falam de cabelo. É o Chico Juba, é a Betina, mas por que eu tatuo? Acho que esse cabelo... Acho que o cabelo, na verdade, é o calcanhar de Aquiles, até da mulher. Agora do homem também. É o calcanhar de Aquiles. Eu tenho, parênteses, eu tenho um amigo, pescador, filho meu, pescador, que está doido para fazer dread no cabelo. O pai, Nossa Senhora, não quer nem saber. Eu vou ter que fazer uma julgada com ele, o Fio, para ajudar o Fio a poder fazer as trancinhas que ele quer fazer. Então, fechando esse parênteses, essa dificuldade que eu tive, ela ficou pior, na verdade, ela me atingiu mais. Nós viemos para Belo Horizonte, minha família, eu sou da família grande, minha mãe na luta danada, viemos para Belo Horizonte, e chegou um momento que eu tinha que trabalhar. Não, mas eu tinha que trabalhar porque era uma família grande e os mais velhos foram ajudando os mais novos. Então, eu cheguei num ponto, consegui estudar à noite, muita dificuldade. Então, eu era competente. Eu sabia que eu era competente. Era uma exímia datilógrafa. Era um tempo que... Até hoje, a única coisa que eu faço é digitar, porque eu tenho essa agilidade que já veio de lá de trás. Então, tem um jornal aqui, o Estado de Minas, que tinha uma seção de emprego, uma página inteira de emprego. E a gente tinha que mandar carta. E eu, então, tinha lá auxiliar de escritório. Eu mandava a carta, muito bem redigida, porque tinha uma boa formação. A escola lá, apesar de segregar a gente e tudo, mas a escola, no grupo escolar, depois com as irmãs lá, protegida das irmãs, o ensino foi muito bom. Eu, então, tinha certeza que aquela carta que eu escrevi, as informações que eu estava dando, tanto que eu era chamada. Quando eu chegava no escritório, na empresa, para poder ocupar o cargo, foi chamada. Aí demorava o tiquinique, começou a demorar, eu já sabia. Aí vinha um e falava: infelizmente, a gente não... Ou a vaga está ocupada, ou
E até chegar no ponto chegar que era uma questão de aparência. Então, essa questão da boa aparência, isso me perseguiu aqui em Belo Horizonte, foi onde eu comecei a trabalhar. Eu diria que dos 13 aos 18 anos, a questão da boa aparência. Boa aparência quer dizer cor, principalmente cor. Esse foi o entrave maior. Depois, na atividade editorial, eu vou te contar. Aí entra, então, respondendo também para o Cristal, essa questão é uma... Hoje, não. Hoje, depois dos 5 anos para cá, mas é uma atividade essencialmente masculina, a editorial. Dono de editora, então, não tinha dona de editora, tinha dono de editora. E eu, então, era uma exceção nesse meio, especialmente nessas gerais, porque essas gerais nossa é racista. Essa é... A gente fica aqui e tem que resistir. Aqui a gente fica resistindo, porque aqui é dureza. Muita gente falava comigo, por que você não vai para São Paulo? Não vou para São Paulo, não. Eu nasci aqui, minha terra aqui, é aqui que eu quero dar meu recado. Mas, então, é o seguinte, sendo mulher, negra e mulher, e pobre, sem recurso também, porque, às vezes um dinheirinho a mais, uma coisa a mais, por exemplo, Pelé entrava, não fazia no Brasil, não existe preconceito. Ele falava lá na Europa, porque ele era Pelé, chegava no hotel, ele não era botado para fora, não diziam para ele que não tinha vaga. Então, é o seguinte, negra, mulher, e assim, começando do zero. Você está entendendo? No meio editorial, eu vou te contar, é uma pedreira até hoje. Até hoje. Hoje, os autores, todos que editam, pode editar independente, publica por conta própria, é autônomo e tudo, mas uma editora, uma empresa mesmo, você montar uma empresa editorial no Brasil, então é o seguinte, eu chego, conforme o lugar que eu chego, em São Paulo, por exemplo, se eu vou em algum evento, quando eu vou, eu só sou conhecido porque alguém fala assim, esta é a Massa, da Massa Edições, que publica isso assim, e que estudou em Paris, tem um título, é mestre em editoração em Paris. Você está entendendo? Isso hoje ainda. Então, você vê que foram entraves e que são... Agora, hoje, por que não são mais entraves para mim? Primeiro, a questão da idade. E depois, a questão da idade é o seguinte, eu estou falando a idade no sentido de amadurecimento, de crescimento. Então, hoje, para mim, eu não respeito, não tenho menor, não me acho a Massa Edições extremamente importante, faz um trabalho extremamente importante e muitas vezes mais importante que muito editor que tem aqui no Brasil, homem machista que acha que coisa, a Massa Edições faz um papel, eu sinto isso, faz um papel muito mais importante. Então, presta um serviço muito mais importante. Você está entendendo? Então, hoje, é aquele negócio que fala, vocês têm que se empoderar, são poderosos. Eu me sinto, sem falsa modéstia, poderosa, experimentando aqui. Gente, eu vou pedir para quem for fazer pergunta, vir para cá, porque se a gente for ficar, vai dar meio ruim ficar trançando assim. Aí você já pode vir aqui. Aí, ó, tem ali a moça que levantou a mão logo depois. Primeiramente, boa noite e parabéns. Você tem um grande envolvimento nas questões sociais, políticas e culturais do nosso país. Então, a minha pergunta é bem simples. Qual que é a sua visão referente ao nosso atual governo? É essa a minha pergunta. Como é seu nome?
Camila? Pamela. Ô, Pamela, o pessoal que me conhece, ou conhece a linha das Más Edições, sabe, conhece a minha posição, mas eu vou esclarecer para você. É o seguinte, eu publico muito, bato muito nessa questão étnico-racial e essa questão de minorias. Eu estou falando minorias entre aspas, porque não são minorias. Mas, então, eu trabalho. É questão de gênero, é questão não só essencialmente da questão da negritude, mas não só da negritude. O problema das tais diferenças. Então, bato nessa tecla, pretendo bater muito mais. Então, essa questão do LGBT, essa questão é uma questão que eu anseio trabalhar e já tenho há muito tempo dificuldade em publicar. Eu tenho dificuldade de publicar porque você tem que publicar e você tem que... Aquilo que você publica, o que interessa é que ele vá longe, que ele seja disseminado. Você não vai publicar para ficar arquivado, guardado e tal. Então, eu publiquei o livro do Danilo, Éramos Dois, e o livro da Benilda, que é Flor e Rosa. O Flor e Rosa, quando eu coloquei, saiu, e são livros assim, é uma demanda que a gente tem. As professoras, a gente ouve muito as professoras, a demanda, os problemas que elas têm nas escolas. Quando o Flor e Rosa saiu, eu fiquei tão orgulhosa que eu fui na escola em que, na verdade, que deu origem a eu cutucar a Benilda, tentar ver quem tinha um material que pudesse atender. Porque a professora tinha teve um problema com duas menininhas, que uma deu um beijo na outra, pequenininhas na escola, deu um beijo na outra. E aí a que foi beijada, houve uma denúncia lá, uma coisa para a mãe, que a mãe foi lá na escola e queria que a professora bater na menininha, na outra menininha que beijou a filha, um perereco danado. Então, é o seguinte, aí a professora não sabia como agir, a professora foi chamada e teve que dar explicação, foi uma confusão danada. Quando o Flor e Rosa saiu, eu fui levar, porque eu queria entregar para a professora. Quando eu fui, quem atendeu foi eu e a Adriana, que é a minha divulgadora. E fui orgulhosamente levar. A diretora quis saber o que era, passou a mão no Flor e Rosa, assim, que eu tinha levado para levar para a professora, e disse assim: isto aqui não entra aqui dentro, aqui não. Isso aqui, a senhora pode voltar com isso aí para trás. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de batalha, a gente tem e não caminhou muito, não. E dentro, então, chegando aonde você, no cerne da sua questão, quando a gente tem uma ministra que diz que menina tem que vestir rosa, menino tem que vestir azul, ou que esse tipo de coisa, porque antes dela, logo que ela foi nomeada ministra, ela, inclusive, explicitou muito bem a posição dela e com relação a esses assuntos e também com relação à religiosidade, à religião de matrizes africanas. E a Más Edições publica a questão de... Eu tenho o Mobá História de Princesas, eu tenho... me ajuda aí, Rita.
que sabe dos livros de a essência do que eu publico, exatamente, os orixás, o Agolonã e tal. Então, são livros que a Era dos CDs, até então, estava indo muito bem, mas só que agora, esse tipo de publicação, para entrar nas escolas, então, agora, é uma terrível dificuldade, porque está esse tipo de, por exemplo, nos programas sociais de governo, nos programas de compra de governo, isso não entra de jeito nenhum. Por que não entra? Isso, eu falo isso, eles dizem isso. Esse tipo de coisa não entra. Então, te respondendo, complicou, está difícil, e a minha posição é o seguinte: enquanto eu puder, enquanto eu tiver chance, eu vou continuar batalhando para fazer esse tipo de publicação e para botar na mão das crianças, na mão dos professores, na mão dos... Eu vou continuar, mas eu vou te falar com você, para uma editora com a linha da Más Edições, com a proposta da Más Edições, esse atual governo, esse agora, é um desastre total e absoluto. E eu espero que caia o mais depressa possível. Tinha alguém levantou. Você consegue vir aqui, fazendo favor? Já está fazendo uma fila aqui já. Quem quiser fazer pergunta, já recomendo ficar na fila aqui, porque agora... Boa noite, gente. Meu nome é Flávia. Todo mundo me chama de Filó. Na verdade, eu não vou te apertar, não, viu, tia? Não vou fazer nenhuma pergunta, não. A Cidinha fez muito bem a trajetória dela, mas eu só queria ajudá-la a responder um pouco as perguntas que foram feitas, como que ela se tornou essa mulher empoderada, né? Só porque ela é muito acanhada, ela não conta muita coisa, e talvez a Cidinha nem saiba, que a tia Mazarella é uma das primeiras mulheres, ou talvez a primeira mulher negra, a formar em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, quer dizer, na década de 60, essa mulher já passou no vestibular, né, na UFMG. Então, não é muito difícil da gente entender de onde que vem, né, esse poder. Uma coisa que eu trabalhei muitos anos também na UFMG, trabalhei numa escola de educação básica e com crianças também. Eu sou bibliotecária. O que a gente tenta passar, o que a gente quer passar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as nossas crianças, é o poder da informação, né? E a Mazarella sempre foi uma pessoa muito informada, muito antenada. Eu nasci na década de 60 também, e quando eu fui alfabetizada em 67, 68, ela já era uma referência ali para na nossa casa, né? Então, esse capital cultural que ela vem passando para a gente, e que ela adquiriu, que ela buscou, muitas vezes até sozinha mesmo, ela falou que contou com a ajuda de muita gente, mas tem também esse esforço que é muito dela. Ela é uma mulher muito estudiosa, uma mulher que lê muito, uma mulher que informa muito. Até hoje eu faço perguntas para ela sobre o que está acontecendo, né? Então, eu acho que vocês todos que parece que são mais novos que nós, que ela, o que às vezes a gente fica, como que essa mulher chegou lá, né? Que hora que ela construiu essa identidade negra, que hora que ela se sentiu uma mulher empoderada. A pessoa fez uma pergunta ali, acho que a Pâmela, que hora que ela se sentiu uma mulher empoderada? A hora que ela tem a informação, a hora que ela tem um diploma na mão, e isso que conta aqui nesse país, né? Nesse país que nós somos marginalizados, que a nossa cor é discriminada. Então, como que a gente entra nos espaços? Como que a gente ocupa o espaço? Ela falou da editora Vega, que ela trabalhou, né? Que ela ajudou a fundar a editora Vega. Eu também trabalhei na editora Vega. Eu estava lá em 78, a época que ela foi para a França. Ela que me ensinava. Ela trabalhava com vários homens, né? Os outros sócios eram 2 homens ou 3, não lembro, tenho certeza. Depois ela pode confirmar se isso foi importante. Acho que não é, não. Mas o que acontece? A competência técnica, quem tinha era ela.
Então, isso é muito importante, porque a gente, para levantar bandeira, a gente também precisa ter competência, né? E ela tem competência até hoje. Ela pode não dominar a informática, né? Ela não é muito da digitação, é da datilografia, mas ela sabe das coisas. Então, a questão do conhecimento foi importante para esse lugar que ela ocupa hoje, tá? E ela passou isso também para toda a família. E ninguém, na nossa família, ninguém pode negar que ela não deu essa mão para que a gente também conseguisse caminhar nessa sociedade nossa tão discriminatória. Um abraço. Boa noite. Primeiro, dizer da alegria de, nesse momento que a gente vive assim, uma briga ainda mais acirrada pelas narrativas nesse país. A gente está aí diante da Masa, que é uma gigante, aí, tentando manter a nossa memória viva, né, no mercado que a gente sabe que, historicamente, é tão, entre aspas, tão não nosso, né, no sentido de que as narrativas elas são muito brancas, assim, a dificuldade que eu, enquanto poeta marginal, sei que é publicar nesse país para o nosso povo. E aí, primeiro, agradecer esse movimento, não só seu, mas de todo mundo que está envolvido aí com a Masa ao longo desses 40 anos. E aí eu queria conversar um pouco sobre a memória oral, que eu acho que para o nosso povo é muito significativa, já que nos é negado aí esse português formal. E ouvir da senhora o que a senhora acha desses movimentos mais periféricos de sarau, de Islã, que vem muito trabalhando aí uma linguagem que está muito na nossa oralidade. De mais querer ouvir sobre isso mesmo. Como é que é o seu nome? Nívia. Deixa eu te falar. Esse movimento de vocês, na verdade, toda vez que eu estou num evento e coisa, que vocês têm exatamente essa participação, essencialmente oral, de dança e tudo, isso me anima demais. Me anima demais. Eu tenho momentos que eu estou assim, que bate aquele desânimo diante dessas realidades que a gente vive aí, e quando vê vocês nessa batalha, nessa coisa, e falando, e dançando, e tal, e dando recado, e expondo, e se expondo, isso, na verdade, nos fortalece. Eu nunca tive pretensão de ser rica, ter dinheiro, nunca, não é esse o meu objetivo. Mas tem momentos que eu gostaria que a Más Edições tivesse um caixa, um recurso muito bom. Sabe por quê? Porque eu ia abrir uma linha, não posso falar que eu vou abrir uma linha, para publicar vocês, para pegar esse trabalho de vocês e publicar. Por quê? Você vai falar assim, mas, Márcia, por que publicar? Por que tem que botar? Porque o preto no branco é extremamente importante. Olha, engraçado, né? Preto no branco, mas mas é um negócio, porque o que acontece? Você, daqui a pouco, por exemplo, você tem uma mensagem oral maravilhosa e tudo, e passa, daqui a pouco se perde. Não se perde, dilui aí no coisa. Mas se eu pego esse trabalho seu e publico, e boto, ele vai longe, você está entendendo? Ele vai, no mínimo, do Oiapoque ao Chuí. Ele vai, se eu tenho condição de publicar, de botar no papel. Então, o que você faz, ele vai, irradia muito mais. Quer dizer, você tem um espaço limitado,
Você está entendendo? Às vezes você fala assim, Márcio, mas eu faço essa, consigo fazer no Rio, consigo fazer em São Paulo, mas é pouco. O Brasil é imenso, entende? Então, se eu ponho isso, se eu publico, faço uma publicação pode ser simples, não é um negócio luxuoso, não, mas se eu faço e boto vocês na roda, boto vocês na... Então, vocês estão na internet, nas redes sociais e tudo, mas aquilo no papel, esse cafundó de Brasil afora, achar que esses cantões todos aí, que tem computador, que tem internet, tem nada. Não tem nada. Tem até chega o computador, mas está lá encaixotado, parado, porque eles não podem. Você está entendendo? Então, mas o escrito chega, o que está no papel chega. Então, é o seguinte, não publico vocês porque não tenho recurso, mas vontade eu tenho. Eu acho extremamente importante e vocês têm que continuar mandando brasa mesmo. E tem esses meios eletrônicos, vocês vão mandando brasa. Mas uma hora, se não for eu, for outro, vai botar e vai muito mais longe. Certo? Boa noite, Masa. Boa noite a todas que se sintam representadas, né? Todos representados. Rosália está aí, não está? Né, Rosália? A gente aprende com Rosália, né? Essa saudação aí. Eu falei meu nome? Falei, né? Denilson. Então, Masa Edições, e aí a gente fica pensando muito, essencialmente, no que é o carro-chefe, são as publicações, mas, ao mesmo tempo, a Masa Edições, ela traz um emaranhado de ações diversas que também chancelam projetos, iniciativas, até mesmo teatro. Vou falar um projeto específico. O protótipo do Memória de Bititas, eu tive a oportunidade de assistir no espaço físico, por meio do projeto do Casarão das Artes. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo, né, do que é uma ação, que a proposta é o teatro, essencialmente, que resultou num grande espetáculo, né, que ainda circula bastante, né, que eu acho que quando estreou nesse espaço, foi aqui que estreou, né, aqui no Teatro Espanca, que estreou o espetáculo, coincidência agora que lembrei isso também. Mas são de múltiplas ações, né, transversais, que possibilitam, por meio das publicações, mesmo com outras articulações. Então, como que você vê essa possibilidade? Porque tem publicações como de Leda Maria Martins, Masa Edições, né, que é significativa, que é referência nacionalmente, quer dizer, mundialmente, e por aí vai. Mas como que é também esse reconhecimento, como que são essas ações que reverberam para além das publicações, que até mesmo passa pelo teatro, passa pela dança afro, né, também, que muitas, às vezes tem o lançamento do livro, O Menino Coração de Tambor, que aí junto vem a apresentação do Grupo Bataca, né? Então, assim, vem as artes cênicas vêm junto também, mesmo que na intenção não seja uma publicação. Então, como que você vê essa relação conjunta? Denilson, eu acho o seguinte, que só faz enriquecer. Eu acho que essas ações, elas devem ser muito mais conjuntas, muito mais. E eu acho que enriquece, ajuda. Um segmento, uma ação ajuda a outra ação. Então, por exemplo, vocês fazem teatro. Por exemplo, essa Segunda Preta. Essa Segunda Preta, pelo que ela me apresentou ali publicado,
eu acho que a divulgação é pequena pela importância do trabalho, pela importância. Então, o trabalho de vocês na medida que vocês fazem. Então, você faz lá, tem a peça, mas na medida que você alia, junta, eu acho, então, que a gente precisa estar mais próximo. Foi bom a sua colocação, mas é bom que a gente, então, ainda nós podemos pensar nisso, unir mais as nossas forças. Por exemplo, para vender o Menino Coração de Tambor, o Evandro sempre, toda vez que pode, ele está junto. Quer dizer, ele vem, tem o livro Coração de Tambor e o bataca, e a dança dele. E a dança, então, juntam uma coisa e outra. Então, isso ajuda muito. Então, se a gente está, por exemplo, nós vamos agora para Flipossos, ou, por exemplo, para Paraty. Se você faz esse tipo de trabalho e a gente tem uma publicação, consegue publicar, ou eu estou publicando uma coisa paralela e você está junto, a gente faz se une e a coisa é mais força. É a questão da união com a força. Você está entendendo? Nas edições, ela anda meio capenga, porque nos 2 últimos anos, realmente, depois que a Dilma caiu, depois que caiu, a coisa complicou para nós. Ficou ruim, fraca. Então, um sopro agora, porque teve um PNLD literário, uma coisa assim, que está dando uma força maior para a gente. Mas a gente, na medida do possível, eu estou lá, estou aberta, a gente dialoga, conversa, vocês vão lá, mas as edições aquilo lá está lá na Pompeia. Vamos ver. O que a gente puder fazer junto, vamos fazer junto. Estou aberta a mais edições para isso. Eu acho que um ajuda o outro. É uma força que, sabe? Então, estou aberta para isso. Mais perguntas? Boa noite, Masa. Meu nome é Alessandra. Eu sou também integrante aqui da Segunda Preta, então acho que eu não posso começar a falar sem antes dizer dessa alegria que é para mim e para todos nós partilhar dessa presença com você e poder prestar essa humilde homenagem ao seu trabalho, à sua presença, à sua força e à sua trajetória. E hoje, te ouvindo falar aqui um pouco, pensando nessas questões que você traz sobre o anjinho, né, que tinha que ser branco, pensando essas narrativas que são construídas e que nos faz sempre conectar essas histórias automaticamente com essa branquitude que permeia tudo, quase todo o tempo. Eu fico muito pensando de quando eu estava na escola e lia, enfim, nesse começo dessa alfabetização, desse pouco acesso que a gente teve mesmo os escritores, assim, até a minha geração, e acho que até hoje ainda é muito recente, né? A gente ainda se esforça para ter esse contato com essa literatura e, ao mesmo tempo, como isso amplia muitos olhares. O Denilson foi muito feliz até em falar sobre isso. Quantas vezes aqui na Segunda Preta a gente já recebeu trabalhos que são intermediados por essas dramaturgias que foram trazidas, espetáculos que falam de Carolina, Maria de Jesus, que falam da própria Conceição. A gente recebeu muitos espetáculos que trazem essas histórias, e porque essas histórias começaram a falar com a gente, né? Assim, eu me lembro, talvez o primeiro escritor negro que eu tenha lido tenha sido Machado de Assis, mas sem saber que ele era preto, porque também tem esse processo de a gente embranquecer as pessoas, né? E eu fico pensando muito sobre isso, e queria que você falasse um pouco sobre... Você falou até sobre essa coisa de publicar esses pensadores negros que você também não conhecia, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi, assim, acessar essas histórias que eles trouxeram até você, assim, de como foi e lendo essas pessoas também e indo encontrando esses anjinhos que antes você não conheceu na sua própria infância, né? E de como que foi isso, esse contato com essa literatura
desses escritores negros, assim, como que foi esse acesso, se teve, eu sei que isso é uma pergunta um pouco ingrata também, se teve alguma história que te marcou especialmente, assim, que você leu e se conectou com alguma memória sua de falta mesmo, de acessar narrativas que contem sobre a gente, né? Que eu acho que isso ainda acontece, mas que, graças a pessoas como você, isso hoje em dia é mais possível para a gente. Assim, recentemente eu fui para a minha cidade natal visitar minha família e eu tive a felicidade de ir lá na livraria Banto, propaganda, e comprar livros para as minhas sobrinhas, meninas negras, publicados pela sua editora, e levar para elas, e elas vão ter uma possibilidade de ler histórias que eu não tive a possibilidade, assim, e isso me deixa feliz e me faz pensar que a gente está caminhando, ainda que arduamente, para um rumo melhor, assim. Eu queria saber dessa sua sensação de acessar essas histórias dessas pessoas que você pôde publicar, como foi conhecer esses escritores, enfim, partilhar esse momento também dessas publicações com eles. E muito obrigada, salve você, vida longa. Muito bom ter você aqui hoje. Obrigada mesmo. Olha, deixa eu te falar. Essa questão começando lá dos anjinhos, das histórias, e que para chegar no ponto de você chegar e comprar os livrinhos para suas sobrinhas, para suas... Isso acontece, tem acontecido demais lá na editora, constantemente acontece isso, da pessoa chegar, olha, que bom, porque a minha sobrinha, ou a minha neta, ou a minha... que eu estou precisando de botar na mão dela, para ela se reconhecer como, por exemplo, a publicação Que Cor é Minha Cor? Então, contador linguagem simples, clara. Mas como é que isso aconteceu? Na verdade, aconteceu muito de uma busca minha, de uma procura minha, porque, no fundo, o livro, um dos primeiros livros que eu li, infantis, minha mãe era lavadeira, trazia os livros que os meninos não queriam mais da casa das patroas e botava na mão da gente para ler. Então, eu comecei a ler muito cedo, 4 anos. E eu li, um dos primeiros livros que eu li foi Monteiro Lobato, Narizinha Arrebitada, a história de Narizinha Arrebitada, de Dona Benta e aquelas histórias. E tinha uma coisa, eu achava maravilhoso e tudo, mas tinha uma coisa que eu não gostava, mas eu não detectei o que eu não gostava, não. Aquilo não devia, ficou evidentemente, estava lá no sub. Quando eu cheguei eu tenho que sempre reportar a minha ida à Europa, porque, na verdade, foi lá que a Base de Edições nasceu, foi de lá para cá que eu percebi que tinha ilustradores, que eu comecei a prestar atenção nas ilustrações, e ilustrações lindas de criança negra, ou de mulher negra, ou de homem negro, ou de coisa, e aquilo foi remoendo na minha cabeça, foi voltando, e eu me dei conta de o que é que me incomodou, o que é que me incomodou quando eu era criança. É porque as ilustrações, as primeiras edições de Monteiro Lobato, se vocês tiverem oportunidade, vocês olham, são horríveis para nós. A Dona Benta, a tia Anastácia, horrorosa. Você está entendendo? Os personagens negros são horrorosos, estereotipados. Era exatamente tudo aquilo que a gente não queria ser. Você está entendendo? Se os outros eram bonitinhos, a Narizinha era bonitinha, o Pedrinho era bonitinho e tal. Então, o seguinte, eu pensei assim, lá, e eu falei assim, eu preciso achar ilustrador negro, mas ilustrador negro que retrata a gente como a gente quer,
Nós não somos feios, horrorosos, tem feio, bonito, branco, preto, amarelo, azul e tudo, mas, do modo geral, não. Nós não somos aquilo que enfiaram na nossa cabeça, não. Então, na verdade, eu fui buscar, você está entendendo? Eu pedi, quando eu falo da contribuição desses autores, eu pedia, eu falava assim, por exemplo, eu falava com a Madu Costa, por exemplo, eu queria Madu foi propor alguma coisa, mas eu queria o personagem negro, mas eu queria que... Eu cuido da ilustração, eu vou buscar a ilustração, mas eu quero um texto que, sabe, exatamente. Então, eu tanto busquei isso nos infantis, como para as professoras também, o pessoal que eu contactei, o que chegava junto, o que eu conhecia, o que eu sabia, pedi um texto que trabalhasse com a professora, porque o que acontece? Muita professora negra, na escola, ela está lá, mas ela ou não se reconhece como negro, ou não se aceita como negro, ou não, entende? Então, eu busquei textos ou autores que se dispusessem, e tive a felicidade de achar, de autores que trouxessem essa temática. Por exemplo, a Rosália Diogo, que está aqui, por exemplo, ela trouxe essa contribuição, você está entendendo, para más edições. A Benilda Regina trouxe, a Patrícia Santana trouxe, a Leda Martins trouxe. Eu busquei e consegui, mas isso foi construído, foi uma construção, uma busca, você está entendendo, da temática, de trabalhar a temática. E tanto a ilustração, eu não tinha falado de ilustração, de ilustradores, mas eu busco muito um ilustrador comprometido com, sabe, que trata o personagem, como retrata o personagem como ele é, não estereotipa. Você está entendendo? Então, foi daí, que é por causa disso que você compra o livrinho das Más Edições e N outras pessoas, mas isso é uma busca que eu acho a conquista. Eu fico feliz demais, assim, quando eu saio, por exemplo, estou por esse Brasil afora, chego num lugar, eu acho o livrinho da Masa, que foi comprado, foi distribuído pelo Ministério, pelo PNLD, por causa disso, que as políticas públicas também são muito importantes para a gente, por causa disso que eu estou dizendo, a gente está junto, porque a gente faz, então, às vezes, você tem um trabalho, você fica limitado, mas as políticas públicas, na medida que você publica, vai longe, leva mais longe. Tem livro meu nos cafundós do Amazonas, que eu já fui lá, já vi. Eu poderia, as Más Edições, do poder que ela tem, não, mas as políticas tal foram levadas, foram compradas, foram levadas, estão lá, estão espalhadas por aí. Então, é isso, é uma busca. Ei, Masa, eu sou Márcia. A gente já conversou, talvez você não esteja lembrando. Sou jornalista também. E fiquei muito feliz, né, em saber que a gente compartilha essa mesma formação. E eu queria que você me falasse para a gente um pouco de um dos seus hobbies, que eu acho que é uma das coisas que você mais gosta de fazer, que é pescar. Então, eu queria que você contasse um pouco da Masa pescadora. Masa pescar. Você também gosta de pescar? Não, mas o pescar é uma coisa, pode perseverar, insistir. Esse negócio de ficar horas, isso mesmo.
Mas o que acontece com o pescar? O pescar ajuda muito a gente, mas ajuda demais. Porque o pescar não a questão não é trazer o peixe, não é assim, não, se eu tenho que pescar, eu tenho coisa. Você fica com a vara na mão, você pode ficar com a varinha na mão e estar com um livro dentro ou sentadinha ou sentado no barranco, ou sentada no barco, ou sentado, você bota um livro. Então, você, na medida que você falou, eu fiquei horas, mas você ficou horas olhando para o tempo, não, esperando o peixe. Não, você passa a mão num livro, daí é a minha coisa, e bota o livro exatamente, você vai lendo, e fica lá, você está entendendo? Fica lá, esperando. Aí, de repente, você leva aquele susto, o peixe pode morder, você está entendendo? Mas se ele morder, você tanto traz o peixe como leu. Mas se ele não morder, o que você leu, você está entendendo? O livro que você dá, e eu volto à história do preto e do branco. Você está com o negócio, você está com coisa. Porque se você não está numa pescaria com a vara na mão, pegando na minhoca, tal coisa, com o computador, ou o tablet, ou coisa, você não está. Você está aí passando o dedinho. O livro, não. E você pode botar ele aqui, ó, na coisa, com a varinha na mão, você com a varinha na mão lá, e você está que lê. Você está entendendo? Você faz as duas coisas. Foi para a pescaria e fora a questão do golo, né? Porque a pescaria ainda tem isso ainda também. Tem a pinguinha, tem a cachaçinha, tem os amigos, tem. Mas, essencialmente, eu comecei a pescar, minhas primeiras pescarias, quando eu percebi que a coisa demorava, eu resolvi levar um livro. Aí aprendi que pescaria, livre pescaria tem tudo a ver. Então é isso aí, tá certo? É isso aí, essa é a relação. Gente, eu vou abrir agora para a última pergunta, porque o nosso tempo está indo. Aí, pode. Mas tem alguém querendo muito perguntar? Sim, quem sabe? Se a gente ver. Boa noite, Masa. A pergunta é a seguinte. Sempre quando vem uma novidade tecnológica, eles colocam a existência do livro em xeque. A televisão chegou, o livro vai acabar. A internet cresceu muito, agora o livro é eletrônico. Mas o livro constantemente dá provas que não acabou e que não vai acabar. E eu queria te perguntar se nesse seu radar do métier da edição, se você consegue captar novas masas. Quem são as novas masas? As mulheres que vão dar espaço para a literatura negra e que vão dar mais fôlego para o livro continuar existindo e ser esse canal que leva a informação. Lúcio, você conseguiu me apertar. Mas conseguiu, mas eu te explico por quê. Porque publicar um livro hoje, com essas novas tecnologias, ficou relativamente fácil. Então, é o seguinte, aí a pessoa tem o escrito, tem o texto, tem o material que ela fala assim, eu vou me publicar. Então, não estou tirando o mérito do independente, não, de jeito nenhum.
Porque o difícil é, especialmente num país que não privilegia cultura, um país em que a maioria é analfabeta, não se interessa pela leitura, é muito difícil você investir, pensar e falar assim, eu vou investir, eu vou abrir uma editora para publicar, eu estou pensando, eu só quero publicar teatro, eu quero publicar teatro e poesia. Então, para você fazer isso, e isso é coisa que essas iniciativas, elas são necessárias, eu acho importante, a pessoa mais nova, porque a pessoa mais velha já está calejada, já enxerga tudo, falar, eu não vou me meter nessa seara. Então, o pessoal mais novo, então, ele para fazer isso nesse mundo capitalista, nesse universo capitalista, país com uma economia como o nosso, com essa questão de leitura, de cultura, como o nosso, é muito pouco inspiração, muito pouca vontade de falar assim, eu vou pegar, coisa meu tempo, ganhei um dinheirinho aqui me mandaram embora, eu tenho fundo aqui, tudo, eu vou aplicar numa editora, porque editora é investimento. Você, para investir, você, para publicar, porque você não abre uma editora, você não publicar só você. Só você, não adianta você abrir. Você publica, hoje em dia, você publica sua conta sozinho, vende seu livro ali, na esquina, vende nas redes sociais. Mas uma editora é uma questão, ela é abrangente, ela é social, um papel social. Você tem objetivo de publicar, não, eu vou publicar teatro, eu vou publicar a peça dele, vou publicar a peça, já passou pelo meu crivo, eu vi que é bom, vou publicar a sua peça, vou publicar. Então, você tem que investir, e investir, você investe tanto a questão financeira, como tempo, como é uma trabalheira, porque o que é publicar um livro, na verdade? Fora essa questão simples, que você escreve, vai lá, digita, vai ali na impressora, hoje a impressora faz um livro e tudo. Mas esse negócio de você publicar, pegar um texto, você pega um texto, pega o texto dele de teatro, que é uma questão social, uma mensagem que ele quer levar. Ele quer levar. É muito bom. Você já analisou e viu que é muito bom. Você pega o texto dele, tem que fazer um contrato, pega o texto dele, não é seu. Pega o texto dele, faz um contrato com ele, de direitos autorais, você tem que cuidar de capa, de revisão, de ilustração, se for o caso, de preparação de um projeto gráfico, botar na gráfica, tá com o livro pronto, e divulgar. Então, isso é todo um caminho, então, não é fácil. Então, quando você me pergunta, você vê muito aí editores ou mulheres editoras, não vejo muito, não, por causa dessa dificuldade. Eu vejo autônomos, pequenos publicantes, se publicando ou publicando, mas isso aí eu não vejo, não. Gostaria de ver mais, de ter mais gente com esse compromisso, você está entendendo? Com esse compromisso de falar assim, não, eu vou... Não, a massa agora está pendurando a chuteira, eu vou continuar esse trabalho da massa. E esse trabalho da massa é isso. Eu tenho que pegar o texto dele, que agora eu já até estou muito interessado, querendo, e trabalhar, fazer esse tipo de trabalho. E com o objetivo de que a mensagem dele, o texto dele, vai o mais longe possível. Isso não é fácil.
num país como o nosso, é duro, exige muito. É possível? É duro. Então, não tem muita gente disposta a esse tipo de sacrifício, não. Então, vem as grandes editoras, os grandes grupos editoriais hoje de fora, e pegam o que é penena, o que é bom, fala isso, eu vou publicar, vai dar muito dinheiro. E publica, pega e publica e tal. Mas só isso, mas não vai pegar um texto que está, sabe, de contestação, de tal, publicar para poder... Não vai fazer isso. Então, eu gostaria de ter muita gente pegando a minha bandeira, o que eu peguei de trás também, que alguém fez, eu não caiu do céu. Mas eu acho que está difícil. Eu acho que está cada vez mais capitalista, mais riqueza concentrada na mão de poucos que não estão interessados nesse tipo de... Então, acho difícil, mas não acho impossível, não. Acho que dá para ir à luta e fazer. É isso. Mais uma? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, aqueles momentos, é triste a dor do parto, mas temos que partir. Queria muito, 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 acho que a Alê fez isso também muito bem, dizer que é uma felicidade para a gente ter a sua presença aqui, tê-la como uma das nossas homenageadas. A Segunda Preta prioriza sempre por homenagear mulheres ativas, mulheres que estejam aqui, que a gente possa tê-las, vê-las, e que elas possam se espalhar para que, né, a juventude, quem não conheça, possa conhecer. Então, é uma honra, uma delícia tê-la com a gente hoje. Eu acho que foi de grande emoção e de grande valia para todos que estiveram aqui presentes. Muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Porque, na verdade, isso aqui é como o princípio das más edições. Isso aqui acaba indo muito longe, porque eu tenho certeza que o pessoal daqui multiplica, são multiplicadores. E, além de multiplicadores, a más edições está lá, aberta. Aí, de repente, a coisa melhora um pouquinho, então, vamos lá, vamos conversar, vamos chegar juntos, vamos, não é? Tem coisa para fazer. Então, eu que agradeço. Eu acho incrível assim, que ter essa receptividade, ter um convite desses, isso me engrandece, me aquece o coração. É bom demais. Eu fico feliz. Quem agradece sou eu.